Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa. Estamos começando então mais uma aula e vamos tratar de um tema aí que nós já conhecemos, né? Que é um tempo verbal, o the simple present, né? O presente simples, só que agora na forma negativa interrogativa. Olha só como é que nós temos para a nossa aula aí de 183, né? O simple present na sua forma negativa e interrogativa, tá certo? Então, muita atenção, porque essa aula, né, nós vamos mostrar aí algumas regras que definem esse tempo verbal. Nós já vimos aí, né, em outro momento, a forma afirmativa, que é aquela onde o verbo, por exemplo, quando conjugado com terceira pessoa do singular, ele é acrescido de S, né, é uma regra geral. Agora nós vamos trabalhar, então, as formas negativa e interrogativa, tá certo? Mas tudo isso aí relacionado com questões do dia a dia, né? Nós vamos ver, então, algumas situações, algumas atividades que nós fazemos diariamente, como eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. What do you do every day? O que você faz todos os dias? Acordar. Wake up. Levantar. Get up. Tomar banho. Take a shower. Se vestir. Get dressed. Pentear o cabelo. Comb the hair. Tomar café. Have breakfast. Escovar os dentes. Brush the teeth. Ir para a escola. Go to school. Chegar na escola. Arrive at school. Estudar. Study. Então, gente, nós acabamos de ver aí nesse vídeo, né, algumas atividades que nós fazemos diariamente, né, o nosso daily routine, né, que são aquelas atividades que nós fazemos todos os dias. Bem, o simple present, nós não trabalhamos ele na forma negativa e interrogativa sem esses nossos dois amiguinhos aqui, né, que são, na verdade, é um verbo auxiliar só que tem duas formas, né, nós temos, então, o do, quando nós temos sujeitos específicos, que não é terceira pessoa do singular, e aí nós temos o does, que eu utilizo somente com terceira pessoa do singular. Então, essa é uma questão importante. Verbo auxiliar, né, nós temos duas formas, o do e o does, que é o mesmo verbo, só que nós utilizamos em situações diferentes. Vamos ver qual é a situação de uso de um e de outro? Olha só, gente. Vamos começar, então, falando sobre o do. Eu utilizo o do, que é um verbo auxiliar do the simple present, né? O verbo, o que é um verbo auxiliar? É aquele verbo, por exemplo, que não tem tradução, mas ele tem que estar presente para ele completar aquela frase, aquele enunciado, tá certo? A principal característica dos verbos auxiliares é não ter tradução, por exemplo, né? Já que é uma coisa que nos interessa, mas ele precisa estar lá. Então nós temos o do toda vez que eu tiver esses sujeitos aqui, I, né? Nós temos you, we e they. Todos esses sujeitos, né, que são pronomes, toda vez que eu tiver um deles, eu devo utilizar sempre o do. E também nós temos, além do do, né, nós temos o does. O does eu utilizo somente com terceira pessoa do singular. Quando o meu sujeito for he, she ou it, né, respectivamente, nós temos ele ou ela para coisas, objetos e animais, tá certo? Eu devo utilizar, então, o does. Então, o does eu vou utilizar sempre quando o sujeito da minha frase, do meu enunciado, for terceira pessoa do singular. Ah, professor, mas nós não temos nem sempre um pronome, né, dentro daquela frase, aquele enunciado. Vai ter que ter um sujeito. Esse sujeito pode ser um desses pronomes, né, ou então uma palavra equivalente. Por exemplo, se ao invés de, vamos supor, nós, né, vamos colocar nós aqui, eu posso substituir o meu nome e o nome de uma outra pessoa. Veja, eu não estou utilizando o pronome we, não estou utilizando nós. Eu estou utilizando dois nomes que são palavras equivalentes. Ainda assim, né, eu devo utilizar o do. Tem que prestar essa atenção aí especial nessas palavras que são equivalentes. Um outro exemplo. Ao invés de he, por exemplo, eu utilizo o nome do meu amigo, Solomon, por exemplo. Eu estou substituindo, né, um pronome por um nome. É uma palavra equivalente. Ainda assim, essa regra do does vai valer, tá certo? Então, muita atenção, que nem sempre eu vou ter um pronome. Às vezes eu vou ter uma palavra equivalente. Ainda assim, ele segue as mesmas regras. Certo, gente? Então, nossos amiguinhos aí, né, o do e o does, eles farão parte, então, dessa aula de hoje, porque eles trazem justamente né, a forma negativa e interrogativa aí da simple present. Eu não faço pergunta em língua inglesa, por exemplo,
sem o verbo auxiliar. O do e o does, então, eu utilizo para fazer pergunta e também nas formas negativas, como vou mostrar para vocês agora. Olha só. Então, gente, o do, para transformar uma frase na forma negativa, eu vou precisar, então, dessa partícula de negação, ou advérbio de negação, o not. Vai ficar do not, ou então don't, que é a forma abreviada. Qualquer uma das duas opções está certa. Tanto do not, quanto o don't. E nós temos também, então, o does not, tá? O does not, nós já sabemos, o does eu utilizo com terceira pessoa do singular, quando o sujeito for terceira pessoa de singular, e aí eu vou ter, além do does, né, eu vou ter o not, ou a forma abreviada doesn't. Não existe nenhuma regra que defina que eu devo utilizar a forma por extenso ou a forma abreviada. Qualquer uma das duas formas está correta, tá? Não existe essa regra que define a utilização de um e de outro, tá certo? Então, nas frases negativas, eu vou ter a presença do verbo auxiliar, tá? Mais o not. Se for sujeito que não seja a terceira pessoa do singular, do, not or don't. Agora, se o meu sujeito for terceira pessoa do singular, eu vou utilizar o does, né? E mais o not, ou então a forma abreviada doesn't, tá certo? Vou mostrar para vocês como é que se dá essa mudança aí da forma afirmativa para negativa. Olha só. Então, como se puder acompanhar, né, nós tínhamos inicialmente uma frase na afirmativa e depois nós passamos essa frase para a forma negativa. O que de fato mudou? A presença do verbo auxiliar do mais o not, tá certo? Então, quando o meu sujeito não for terceira pessoa do singular, eu vou utilizar essa estrutura do mais not, o verbo auxiliar do mais not. Ou então a forma abreviada don't. Não tem nenhum segredo. Da forma afirmativa para negativa, acrescentamos o verbo auxiliar do mais not, ou então a forma abreviada don't. Mas como eu já adiantei para vocês, há uma mudança quando nós estamos falando de terceira pessoa do singular. Sujeito na terceira pessoa do singular, ele requer aí uma alteração no verbo auxiliar. O verbo auxiliar, então, no presente, isso só acontece no presente, é bom que fique claro, eu devo utilizar, então, o does, ou seja, o do acrescido de ES. Como eu vou mostrar para vocês agora, primeira forma afirmativa e essa mudança, né? Como é que se transforma essa frase de afirmativa para negativa, só que quando o sujeito for terceira pessoa do singular. Olha só, acompanhe. Então, também ficou claro, né, gente? O que muda da forma afirmativa para negativa quando eu tenho o sujeito na terceira pessoa do singular? É bem simples. Eu vou acrescentar, então, na forma negativa, o verbo auxiliar does, repare, é o verbo do acrescido de es, ou seja, já na terceira pessoa do singular, mais o not, ou então a forma abreviada doesn't. Só que aí ocorre uma mudança também no verbo principal. Veja, forma afirmativa, eu já havia falado para vocês, que o verbo, né, o verbo principal, the main verb, ele é acrescido de es. Isso é uma regra geral. Toda vez que eu tiver um verbo conjugado somente no simple present, tá? Conjugado com terceira pessoa do singular, eu devo sempre que colocar um s. O meu verbo vai ser terminado em s, tá? Eu devo fazer essa alteração no verbo.
né, quando conjugado com terceira pessoa do singular, isso só no the simple present. Quando eu coloco essa frase afirmativa, né, que já foi, o verbo foi acrescido de S, quando eu passo ele para a forma negativa, eu acrescento o does, que já tem S, né, mais a partícula ou então advérbio de negação not, e o verbo principal, the main verb, ele vai perder o S, ele vai ficar um verbo no infinitivo sem a presença do S, tá? Isso é muito importante. Então, a presença do does mais not, e depois o verbo auxiliar, the main verb, ele permanece no infinitivo, sem o acréscimo de S, tá certo? Então, são as duas alterações que nós temos, ok? Vou mostrar para vocês agora mais um pequeno VT aí sobre algumas daily routines, né? Que são aquelas atividades diárias aí. Acompanhe. What do you do every day? O que você faz todos os dias? Sair da escola. Leave school. Almoçar. Have lunch. Fazer exercício de casa. Do the homework. Tocar violão. Play the guitar. Ler um livro. Read a book. Assistir TV. Watch TV. Ir para a cama. Go to bed. Dormir. Sleep. Então, nós vimos aí, né, gente, nessa atividade também, né, nessa daily routine list, né, nessa lista de atividades diárias, que todos os verbos ali, todas as atividades estão no presente, né? É exatamente o tema da nossa aula de hoje. Bem, o que nós vimos até agora? Que as formas negativas, então, terão o acréscimo de do mais not, or don't, ou então doesn't, quando o meu sujeito for terceira pessoa do singular, né? O do mais not, ou então doesn't, que é a forma abreviada. Isso na forma negativa. Agora a gente vai ver a forma interrogativa. O que muda, gente? Simples, como todas as perguntas em língua inglesa, eu vou iniciar com o verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar do the simple present? O do, ou então, né, o does. Sempre vou iniciar a minha pergunta no the simple present com um desses verbos. Se for um sujeito, I, you, we, they, respectivamente, eu, você, nós, eles ou elas, né? Lembrando que o you pode ser você ou vocês, tá? É o contexto que vai identificar. E eu vou utilizar o does, então, toda vez que o meu sujeito for, né, todas as vezes, né, sem exceção, o he, o she e o it. Lembrando que he, ele, she, ela e it, ele ou ela para coisas, objetos, quando não for pessoa, tá? Então, eu sempre vou iniciar a minha pergunta com o do, se não for terceira pessoa do singular, o meu sujeito, e então, né, além do do, eu vou utilizar o does quando o sujeito for terceira pessoa do singular, tá certo? Dito isso, vou mostrar para vocês agora a estrutura, olha só, da pergunta, né, das perguntas em língua inglesa, que eu vou ter sempre nessa estrutura, o do, né, que é o verbo auxiliar, né, quando o meu sujeito for I, you, we ou they, ou seja, quando não for terceira pessoa do singular, reitero, que às vezes pode ser uma palavra que vai estar substituindo, né, uma palavra alternativa. Aí nós temos o verbo principal, the main verb, então sempre nessa estrutura de verbo, auxiliar, sujeito, verbo e o complemento. Então é sempre essa estrutura, né, das frases aí interrogativa, tá certo? Vou ver então o complemento e claro, lá no final eu devo sempre prestar atenção que eu vou ter um ponto de interrogação, tá certo? Essa é a estrutura então das frases interrogativas no the simple present, sempre nessa estrutura do do, mais sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento. Aí, claro, se for uma pergunta, por exemplo, com terceira pessoa do singular, eu vou substituir o do por does, ok? Vou mostrar para vocês agora, gente, uma lista aí a mais de frases aí interrogativas. Olha só, nós temos então the simple present na forma interrogativa. Nós temos aqui uma imagem, uma frase aí que vai dar todo esse suporte, olha só. Sempre iniciando com o do. Vamos ver? Eu sempre vou iniciar então minha pergunta com o verbo auxiliar, depois vem sempre o sujeito, repare que ele não é terceira pessoa do singular e, portanto, justifica a presença do do, aí o complemento e, claro, o question mark, que é o ponto de interrogação. Então, do they work at home? Eles trabalham em casa, eles ou elas, né, trabalham em casa? Yes, they do, olha a resposta afirmativa curta, yes, they do, sim, eles trabalham, ou sim, elas trabalham, e a forma
negativa, então, no, they don't, não, eles não trabalham, tá? Reitero, então, tanto na resposta afirmativa quanto na negativa, a presença do verbo auxiliar. Isso é como eu utilizo, então, para ratificar a minha resposta, tá? Sim, eles trabalham em casa, não, eles não trabalham em casa, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês com o does. Então, o does, nós já sabemos que eu vou utilizar sempre que eu tiver aí um sujeito na terceira pessoa do singular, que vai ser he, né? Sempre he, she e it, né? Eu vou mostrar para vocês agora, ó, he, she e it, né? Então, eu vou ter a estrutura, o does, mais o sujeito na terceira pessoa do singular, he, she, it, uma palavra equivalente. Aí vou ter o main verb, o verbo principal, e depois eu vou ter o complemento. E claro, não devo esquecer nunca do nosso ponto de interrogação, que é o nosso question mark. Então, essa é a estrutura das perguntas em língua inglesa quando eu estou utilizando terceira pessoa do singular. Does, né, mais o sujeito, he, she, it, ou equivalente, mais verbo principal, complemento, e claro, o question mark é o ponto de interrogação. Vou mostrar para vocês agora um exemplo aí do The Simple Present na forma interrogativa. Olha só. O does, então, she, does, então, sendo utilizado por causa da terceira pessoa do singular, she, aí wake up, acorda, early, cedo. Então, nós temos verbo auxiliar does, o sujeito she, wake up, verbo principal, early, complemento, e o ponto de interrogação, que é o question mark, e as duas alternativas de resposta. Yes, she does, sim, ela acorda, e a resposta negativa, no, she doesn't. Não, ela não acorda. Reitero, né, que pode ser a forma não abreviada, does not or doesn't. Tá certo, gente? Então, nós vimos aí a forma negativa e interrogativa, e agora nós vamos colocar em prática aquilo que nós vimos na nossa DLE. Então, na nossa questão ali, gente, questão 1, né, nós temos apenas uma questão. Olha só, complete os espaços com don't or doesn't. Poderia ser do not or does not, tá? Da forma abreviada ou não. Então, nós temos ali da letra A até a letra C, vocês devem preencher com don't or doesn't, tá certo? Vocês terão aí uns minutinhos para responder. Na sequência, nós voltamos aí com a correção da nossa DLE.
Então, gente, já estamos de volta aí para a correção da nossa DLI. Lembrando, né, que a nossa DLI trabalhou, então, aí, né, com uma atividade proposta aí relacionada com o conteúdo visto na aula, que foi o Simple Present, que é o tempo verbal, um tempo verbal, na verdade, só que hoje nós trabalhamos aí suas duas formas, tanto a negativa quanto a interrogativa. Né, há uma mudança ali sensível, né, das formas afirmativas para negativa e para interrogativa, né, só para a gente fazer uma ligação, né, as formas afirmativas, elas são caracterizadas pela presença do verbo principal acrescido de S, quando conjugado com terceira pessoa do singular. Nas frases negativas, então, eu tenho um acréscimo aí de duas palavrinhas, né, que é o verbo auxiliar do, quando o sujeito não for terceira pessoa do singular, mais a partícula de negação, então o advérbio de negação, not. Já né, quando tiver um sujeito na terceira pessoa do singular, eu vou substituir, né, o do por does. Então, eu vou ter o acréscimo do does mais not. Ou então a forma abreviada doesn't. E claro, aí aquele meu verbo que lá na frase afirmativa era acrescido de S, ele vai perder o S. Ele vai ficar com a sua forma base, sem o acréscimo de S. Então, essa basicamente é a alteração da forma afirmativa para negativa. Das frases afirmativas para interrogativa, há uma alteração só, que é a mudança, na verdade, de posição entre sujeito e verbo. Eu vou sempre iniciar, então, a minha pergunta com o verbo auxiliar, tá certo? Nesse caso, o do e o does, ok? Vamos ver nossa questão novamente para a gente responder, olha só. Então, complete os espaços com don't or doesn't. O que vocês deveriam fazer? Basicamente, vocês deveriam prestar atenção aqui, né, no sujeito. Que tipo de sujeito é? É terceira pessoa do singular? Se for terceira pessoa do singular, vocês deveriam utilizar o doesn't or does not, ou então, quando o sujeito não for terceira pessoa do singular, deve utilizar don't or do not. Aqui, gente, olha só, na letra C eu tenho uma palavra equivalente, tá? É equivalente a she. Também terceira pessoa do singular e, portanto, a regra permanece a mesma, tá? A mesma de terceira pessoa do singular. Vou mostrar para vocês agora as respostas, olha só. Nosso gabarito, então, trazendo we don't, porque eu tenho aqui we, não é terceira pessoa do singular, é nós, primeira pessoa do plural. Aí nós temos I, primeira pessoa do singular, eu. E nós temos, então, na letra C, Sheila, né, que é uma palavra equivalente, está substituindo she. E, portanto, utilizamos, então, a fórmula negativa do does mais not, ou então a forma abreviada doesn't. Tá certo, gente? Repare que o verbo aqui permaneceu sem nenhuma alteração, tá? Porque essa alteração exigida para a terceira pessoa do singular já aconteceu aqui com o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, como nós já sabemos, ele é o que faz tudo, tá? Ele faz todas as alterações necessárias para que essa frase, né, essa estrutura da frase esteja completa, tá? É sempre o verbo auxiliar que sofre todas as alterações. Dito isso, gente, então encerro a nossa aula de hoje, né? Tudo que nós tínhamos para a nossa aula. Espero ver vocês nas próximas aulas, né? Com outros conteúdos aí, tá certo, gente? Bye, bye! A sua aula continua no próximo vídeo.